Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Hoje chegou ao fim o melhor final de semana de 2021 e eu vou falar pra vocês por que foi um final de semana excelente, não só em território americano, como mundialmente. Então, vamos lá! Então, obviamente, todo mundo estava sabendo, né, que o filme Venom, Tempo de Carnificina, né, ou Venom, Let There Be Carnage, né, que é o segundo filme que está trazendo novamente o Tom Hardy no papel do Venom, o filme estava chegando, né, e o filme tinha uma expectativa alta, mas não tão alta quanto a que acabou acontecendo. O filme abriu com 90 milhões de dólares em território americano, se tornando a maior abertura de 2021, batendo a abertura de Viúva Negra, né, que tinha ficado na faixa dos 80 milhões. Lembrando que o filme Shang-Chi teve uma abertura superior, ficou na casa dos 85 milhões, só que foi lançado em um feriado, então eles não contabilizam como um final de semana. Então no final de semana de Shang-Chi, ele fez 70 milhões, Viúva Negra fez 80 milhões e agora Venom fez 90 milhões. E curiosamente, essa performance é superior à performance do filme anterior, que foi lançado num momento normal, né? Não foi lançado num momento de pandemia, o que é mais surpreendente ainda. O Venom original foi lançado com 80 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, então a performance desse filme está sendo realmente surreal. E o filme teve uma média por cinema de 21 mil dólares, que é uma média muito boa também. E como eu disse, esse foi o melhor final de semana do ano, né, de 2021. Todos os filmes fizeram um acumulado de 127 milhões de dólares, pelo menos na bilheteria norte-americana. 127 milhões de dólares coloca na primeira posição, ficando na frente dos 111 milhões de dólares que todos os filmes fizeram na estreia do Shang-Chi e na frente dos 119 milhões de dólares que todos os filmes fizeram na estreia de Viúva Negra. Então esse é o maior final de semana do ano até o momento. E vai ser interessante, né, como sempre, a gente ver quais vão ser as quedas do filme Venom. O filme Shang-Chi teve quedas muito baixas. Para vocês terem uma ideia, o segundo final de semana do Shang-Chi entrou na 7ª posição entre os maiores finais de semana. Então, entre as maiores aberturas, a gente vê lá que o Shang-Chi conseguiu entrar 2 vezes, não só com o seu final de semana de abertura, como também com o seu segundo final de semana na 7ª posição, ficando inclusive à frente da abertura do filme Godzilla vs Kong, que fez 32 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Então, se o filme do Venom conseguir ter pernas boas como o filme do Shang-Chi teve, o que não é tão provável assim, né? Se a gente analisar, a performance do Shang-Chi foi uma raridade, né? Principalmente no gênero de filmes de super-herói, né? Obviamente o Venom não é um super-herói, mas vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Ele tem potencial aí para chegar na casa dos 270 até 300 milhões de dólares. Isso se ele conseguir um multiplicador de 3 ou mais. E internacionalmente o filme não teve uma performance sensacional ainda porque ele não estreou em muitos países. O filme chega a 13 milhões de dólares fora dos Estados Unidos para uma bilheteria total de 103 milhões e 900. E um detalhe importante é que o filme ainda não tem uma data de lançamento na China, assim como Shang-Chi, né, que tinha a expectativa de fazer Assim como Shang-Chi, que tinha uma expectativa muito grande de fazer sucesso lá na China, ele ainda não estreou por lá. E o primeiro Venom fez quase 300 milhões de dólares na China, então a expectativa de que o filme seja lançado por lá é muito grande, mas ainda não existe uma data. Então eu diria que Venom tem tudo para ficar na primeira posição do ano de 2021, até outros filmes serem lançados aí, né, mais pro final do ano. Mas dentre os filmes que foram lançados, ele tem potencial para bater o Shang-Chi, que hoje ocupa a primeira posição. E antes de entrar no segundo colocado, eu queria citar 2 filmes que estão tendo uma performance sensacional no mercado internacional, que os filmes ainda não chegaram no mercado norte-americano. O filme No Time to Die, né, o novo filme do 007, Sem Tempo para Morrer, no seu primeiro final de semana mundialmente, já chegou a 117 milhões de dólares. O filme bateu, inclusive, o Spectre em alguns países, inclusive no Reino Unido. Então eu espero que esse filme tenha uma performance muito boa daqui para frente. E o outro filme é o filme Duna, que já foi lançado alguns finais de semana atrás e o filme bateu a marca dos 100 milhões de dólares. Isso sem estrear nos Estados Unidos e sem estrear simultaneamente no HBO Max. E na segunda posição ficou o filme A Família Addams 2, que é um filme da United Artists. O filme fez 18 milhões de dólares. Não foi uma abertura surpreendente, mas foi um bom primeiro final de semana para uma animação, considerando que a primeira animação não foi também um grande sucesso, mas o filme deve conseguir ter pernas boas porque filmes animados geralmente conseguem ter uma longevidade positiva. Mas ao contrário do Venom, que conseguiu bater o seu antecessor, o primeiro filme animado da família Addams bateu 30 milhões de dólares, enquanto esse filme fez 18. Então não dá pra gente dizer que foi uma boa abertura, ela foi de fato decepcionante.
E aí na terceira posição, tendo a sua primeira grande queda, obviamente por causa da chegada do filme Venom, ficou o filme Shang-Chi, que fez mais 6 milhões de dólares, caindo 53,7%. Lembrando, 53,7% não é uma queda altíssima, principalmente para um filme de super-herói, mas é uma queda altíssima para o filme do Shang-Chi, que estava tendo uma performance sensacional desde o seu lançamento. Então o filme Venom veio para roubar um pouquinho do dinheiro do Shang-Chi, que continuaria trazendo mais muito dinheiro, talvez se não tivesse mais um grande filme desse gênero sendo lançado. E o filme chega hoje a 206 milhões de dólares, foi o primeiro filme a bater a marca dos 200 milhões, mas provavelmente não vai ser o único, né, a bater a marca dos 200 milhões em território americano. Como eu disse, Venom tem que fazer praticamente um multiplicador 2 para chegar próximo a essa marca de 200 milhões, então provavelmente ele vai conseguir atingir, a menos que ele tenha uma performance catastrófica nos próximos finais de semana. Internacionalmente, o filme chega a 386 milhões de dólares, chegando bem perto de bater os 400, sendo o único filme desde o início da pandemia a bater 400 milhões de dólares sem estrear na China. Velozes e Furiosos 9 estreou na China e Godzilla vs Kong também estreou na China, e são justamente os filmes que estão acima do Shang-Chi na lista hoje. E pessoal, antes de terminar o top 5, né, não esqueçam de se inscrever aqui no canal Triplo F, porque eu tô tentando chegar a 250 mil inscritos até o final de 2021. E continuando, outra estreia que eu quero muito assistir é o filme The Many Saints of Newark, que é um filme que é uma prequel de Família Soprano. Eu adoro Família Soprano, eu assisti na época do lançamento, lá na HBO, é uma série sensacional, então eu recomendo muito que vocês assistam Família Soprano e The New Saints of Newark quando chegar aqui no Brasil, provavelmente através do HBO Max. O filme abriu com 5 milhões de dólares, que pode não parecer muito, mas é um filme que tinha uma expectativa muito baixa por ser um filme bem de nicho, né? Pessoas que gostam de Família Soprano são o público-alvo desse filme, então não era um filme com uma expectativa muito alta. Pelo que eu li, pelo menos, eles tinham uma expectativa em torno de 3 a 4 milhões e o filme abriu com 5. Pode não ser um número maravilhoso, mas com certeza não é um fracasso para um filme que estreou simultaneamente no HBO Max. Internacionalmente, como é de se esperar, né, o filme não teve uma performance tão boa assim, fez mais 2,3 milhões de dólares, chegando a 7,3 milhões de dólares. Lembrando que é um filme que tem um apelo muito maior nos Estados Unidos, porque Família Soprano não foi uma série que, como Game of Thrones, explodiu mundialmente, né, ou como outras séries atualmente. Na época, a HBO era mais localizada nos Estados Unidos, as séries até faziam sucesso fora dos Estados Unidos, mas nada como a gente vê hoje. E como eu previ no final de semana passado, o filme Dear Evan Hansen despencou, né, nas bilheterias, o filme caiu 67%, e fez mais 2,4 milhões de dólares. O filme da Universal já tinha tido uma abertura catastrófica e agora teve um segundo final de semana pior ainda, considerando que a abertura foi pequena e o percentual foi muito alto. O filme realmente está sendo uma catástrofe para a Universal. E o filme ainda nem teve uma abertura internacional. Eu acho que a essa altura eles nem vão lançar internacionalmente, eles vão somente mandar para algum serviço de streaming, vão vender para uma Amazon, vão vender para uma Netflix para ser lançado aqui no Brasil. E esse foi o primeiro final de semana que trouxe grandes quedas para praticamente todos os filmes. Não só, como eu disse, Shang-Chi teve uma queda alta, como a gente viu quedas altas também no filme Free Guy, que não teve uma queda altíssima, mas teve uma queda de 45%. O filme Free Guy fez mais 2,2 milhões de dólares na sexta posição. Depois o filme do Candyman caiu 51,9%. O filme Jungle Cruise caiu 60,6%, que também foi uma queda acentuada para esse filme do The Rock. E vários outros filmes tiveram quedas na faixa de 60% e 70%. Então a gente vê que num final de semana com uma grande estreia, os outros filmes sofreram com isso. E o lançamento de Venom 2 também acabou, né, com o reinado do Shang-Chi, que tinha dominado as bilheterias por 4 finais de semana consecutivos. E a gente não viu nenhum outro filme dominando por 4 finais de semana. E o último filme que tinha conseguido esse feito de ficar 4 finais de semana na primeira posição tinha sido justamente o filme do Pantera Negra no distante 2018. Então, por muito tempo, nenhum filme conseguiu ficar 4 finais de semana no topo. Lembrando que eu tô falando fora do momento de pandemia, porque durante a pandemia alguns filmes conseguiram, com valores ridiculamente baixos, ficar na primeira posição, porque pouquíssimos filmes estavam sendo lançados. Então, em um momento normal, o último filme foi Pantera Negra. Então é isso, agora falando a respeito do top 5 nos Estados Unidos nesse ano de 2021, na primeira posição continua o filme Shang-Chi com 206 milhões de dólares, agora abrindo uma vantagem, né, para o filme da Viúva Negra, que fez 183 milhões. Depois o filme Velozes e Furiosos 9 com 173 milhões de dólares, seguido do filme Um Lugar Silencioso Parte 2 com 160 e do filme Free Guy com 117.
o filme Free Guy vai ficar pouco tempo, né, no top 5, porque Venom tá chegando. Venom fez 90 milhões e já ocupa, na verdade, a 8ª posição, ficando bem próximo de bater, inclusive, Godzilla vs Kong, que fez 100 milhões de dólares. Então, logo, o filme do Venom vai estar na 2ª ou até na 1ª posição. Internacionalmente, a lista continua a mesma, o filme Hi Mom na 1ª posição com 841 milhões, depois o filme Velozes e Furiosos 9 com 716, Detective Chinatown 3 com 699, Godzilla vs Kong com 467 e finalmente Shang-Chi com 386. E como eu disse, né, o filme corre sérios riscos do filme Venom ultrapassar, né, de forma furiosa, vamos dizer assim, porque o filme teve uma abertura realmente sensacional. Se o filme estrear na China, então já era, com certeza ele vai bater talvez a 2ª ou até a 1ª posição do ano de 2021, considerando que a performance em território americano está sendo melhor do que a do primeiro filme. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam no final de semana, o que vocês acharam principalmente da bilheteria do filme do Venom. Vocês acham que a estreia foi o esperado ou vocês acham como eu que superou bastante as expectativas? Eu espero que o filme chegue na casa dos 240 milhões em território americano e eu queria saber o que vocês esperam desse filme, né, no mercado mundial. E como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.